Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre a tal da pós-verdade. O que é isso? Pós-verdade é uma expressão que ficou famosa no ano passado. Ela quer dizer mais ou menos o quê? Quer dizer que a gente estaria vivendo num mundo hoje em que mais importante do que dados, fatos, é você emocionar as pessoas, é você conseguir influenciar as pessoas, não importa que tipo de recurso você use. Por que isso começou a ser falado no ano passado? Porque em duas campanhas políticas importantes, a do Brexit e a do Donald Trump, essa estratégia de usar mais a emoção do que a razão, teve êxito. Quer dizer, tanto no Brexit quanto na campanha do Donald Trump, a gente viu que foram usadas várias dessas estratégias de você deixar as pessoas preocupadas, com medo, com raiva, para conseguir ganhar a eleição. E os dados não necessariamente refletiam aquilo que a pessoa estava falando. Muitas vezes, como por exemplo no caso do Donald Trump, ele era desmentido, mas mesmo assim ele não se importava. Ele não se retratava, não pedia desculpa. É isso que seria a pós-verdade. Essa é uma ideia meio perigosa, porque ela parte do pressuposto de que hoje em dia a gente não precisa mais contar a verdade. Então, é só você construir uma narrativa bacana, uma narrativa emocionante, que você consegue fazer qualquer coisa. Mas isso está em desacordo com a democracia, com a cidadania, porque a gente precisa usar os fatos para conseguir mostrar as coisas. É assim que trabalha o jornalismo, é assim que deveria trabalhar, por exemplo, a política. Tem gente que diz que essa é a primeira vez na história da humanidade que isso acontece. Mas se a gente olhar até para o século XX, a gente vê que não é tanto verdade. No século XX, por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 50, durante o macartismo, muita gente foi perseguida com base em acusações que não tinham reflexo na realidade. Muita gente foi chamada de comunista, de infiltrado da União Soviética, só porque tinha algum tipo de tendência progressista nos Estados Unidos. Outro caso importante de pós-verdade no século XX é durante o nazismo, né? A ideia de eugenia, a ideia de que existiriam características físicas e genéticas que mostrariam que uma pessoa é mais pura, melhor do que a outra. Isso não era só isso é uma construção que foi usada para matar milhões de pessoas, quer dizer, um tipo de pós-verdade. Então, não é exatamente novo isso que está acontecendo agora. O importante é a gente saber que, por mais que os fatos possam ser relatados de várias maneiras, os fatos têm que existir de alguma maneira. Quer dizer, se você tem 2 copos em cima de uma mesa, você tem 2 copos em cima de uma mesa, você não tem 3. É claro que você pode discutir como é que esses copos estão, se a sombra de um é maior do que a outra, se de um lado você tem a impressão de que um copo está mais cheio do que o outro, isso a gente pode interpretar. Mas o fato está ali. É claro que nem para tudo a gente consegue dizer isso, mas é importante sempre buscar os fatos, buscar os dados, porque senão a gente acaba nesse mundo que qualquer coisa vale. Isso é muito perigoso. Obrigado, gente, e continue acompanhando Me Explica no www.meexplica.com.